Um ano novo se inicia, novas perspectivas, novos sonhos, certamente novas realizações. E se tudo que nós formos fazer, nós apresentarmos ao Senhor, ouvirmos a sua voz e obedecermos, certamente nós obteremos o resultado que está no coração de Deus para a nossa vida. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Eu amo o Espírito Santo porque, mesmo sem estarmos juntos, ele alinha, né, os nossos pensamentos. O Vinícius falou aqui sobre a primeira ida do povo, né, dos hebreus à terra prometida, na sondagem daquela terra, quando Moisés envia àquele lugar 12 espias, né? E o livro de Josué, ele vai relatar, é um livro sobre conquista, que é o tema do ano da nossa igreja, né? E o livro de Josué, ele fala sobre campanhas militares, né, ao longo de toda a sua extensão dos seus capítulos, né? Mas dentro do contexto de Josué, nós vemos o Senhor chamando esse jovem que sempre estava ao lado de Moisés. Veja, Deus não nos chama, não chama aquele que não tem compromisso com Ele. Deus não chama aquele que não dedica algo para Ele, aquele que não entrega algo para Ele. A gente vê em toda a trajetória de Josué, junto a Moisés, Josué estava sempre, quando Moisés estava na tenda da congregação, lá estava Josué do lado de fora. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, Josué também vai com ele. Então a gente vê que esse menino, esse jovem, né, Josué, ao longo de toda a sua vida e a sua movimentação ali no deserto, ele tem sim um coração dedicado ao Senhor. Ele tem uma paixão, um amor pelo Senhor. Tanto é que ele fica ao lado de Moisés. Mas quando Deus convida Josué para ser o sucessor, que é algo que, pensa, você vai substituir, ou você vai dar continuidade, não substituir, mas dar continuidade àquilo que Moisés, né, o grande libertador daquele povo, que tira o povo do Egito, né, em direção à terra prometida, porém, ele não consegue entrar na terra prometida, e a gente vai ver isso ao longo da nossa conversa aqui. Mas Moisés conduz aquele povo até a divisa da terra prometida. E quando Deus chama Josué para assumir essa liderança, Josué, apesar de ter o coração apaixonado pelo Senhor, ele diz que ele é jovem demais, que ele é como uma criança. Obviamente, o temor de assumir uma liderança de um sucessor tão renomado, afinal, um homem que o seu rosto brilhou por conta da intimidade que ele tinha com o Deus de Israel e que conduz aquele povo todo no deserto. Tá, e o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? É que muitas vezes o nosso coração, apesar de amar profundamente ao Senhor, como somos chamados para algo específico, o temor e o medo pode abarcar o nosso coração. E nós podemos, por um certo momento, até nos deixarmos esse chamamento ou esse chamado, a execução desse chamado para depois, por conta de achar e de pensar que não seremos capazes de executar aquela proposta, aquela missão dada pelo Senhor a nós. Mas nesse momento, o que nós temos que mostrar ao nosso coração é que nós devemos ser obedientes àquele que nos chamou. Porque não tem a ver com as nossas forças. É claro que Deus habilita, Deus capacita. No meio do percurso, Deus vai dando ferramentas e instrumentalizando aquele que se dispõe a servir ao Senhor. Mas eu quero te lembrar que, apesar do medo, você e eu devemos dizer
sim ao Senhor, porque através do nosso sim, vidas serão impactadas. E a gente vai ver dentro desse livro, e aqui no capítulo 2, que novamente Josué envia espias para essa terra. Jericó era uma cidade que estava no meio, entre a entrada de Canaã. Existiam alguns povos ao redor e Israel iria enfrentar alguns obstáculos antes de possuir totalmente a terra prometida. Mas eu quero te dizer que escolhas certas mudam destinos. Escolhas mudam destinos. Deus nos deu o livre arbítrio. Deus nos chamou para vivermos uma vida de plenitude nele, por meio do Espírito Santo. Mas nós temos a escolha de dizer sim ou não. Mas eu quero te dizer que quando nós dizemos sim, apesar de enfrentarmos no caminho desafios, porque dizer sim ao Senhor não significa que a nossa vida vai ser um mar de rosa, ou que nós não vamos enfrentar dificuldades ou intempéries no caminho. Mas dizer sim ao Senhor é termos a plena convicção de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, pelo poder dele que está e habita em nós. E aqui no capítulo 2, eu vou ler aqui desde os versos 2. Você pode projetar na tela, por favor? Porque a visão já está, daquele jeito, Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Bom, nós dissemos que essa é a segunda empreitada que Josué encabeça como líder desse povo para sondar a terra. Jericó era uma cidade completamente fortificada, fortalecida. Os seus muros, eles eram tão altos e tão extensos que contam os estudiosos e arqueólogos que haviam casas em cima do muro. E provavelmente a casa desta mulher que está relatada no capítulo 2, provavelmente era acima do muro. E ali essa mulher, ela tinha uma espécie de estalagem, segundo alguns historiadores, Poderia ser uma estalagem ou bordel. Afinal de contas, a Bíblia vai intitular como se segue a seguir que Raabe, que é essa mulher, era uma prostituta. E esses espias foram descobertos. No meio daquela empreitada, eles foram descobertos. Avisaram o rei que haviam 2 homens, notadamente pertencentes ao povo hebreu, que estavam rondando aquela terra. E que estavam fazendo uma sondagem, que estavam especificamente na casa de Raabe. Então, Raabe é chamada, como se segue os versículos a seguir. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. E a mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Bom, Raabe, dentro desse contexto, ela arrisca o seu pescoço para proteger os espias hebreus, porque, na verdade, eles não tinham seguido um caminho. Ela havia escondido esses homens no telhado da sua casa, debaixo de linhos que estavam secando ali no telhado.
E é interessante, irmãos, porque essa mulher era completamente uma pessoa improvável. Era uma mulher pagã, era uma mulher que vinha de uma cultura politeísta, que adoravam deuses como Baal e Aserá. Jericó era uma região muito estratégica, porque ela ficava próxima ao Rio Jordão, e a atividade principal econômica daquela cidade era a agricultura, por justamente estar próximo de rios, tanto do Jordão quanto do Mar Morto, né? Então, essa cidade era uma cidade estratégica e economicamente, comercialmente importante naquela época. Né? E por isso haviam linhos secando, porque era uma forma daquelas pessoas cultivarem, né, assim, a sua vestimenta, porque através do linho também se tecia tecidos. Né? Mas ali eles estavam, segundo alguns historiadores, ela escondeu eles, né, numa espécie de um lugar meio enlamaçado, sabe? Que eles ficaram tipo meio que submersos ali. É bem interessante essa colocação que foi da Escola dos Discípulos. E eles falaram dentro desse contexto onde esses espias ficaram no momento em que Raabe foi chamada para relatar quem é que estava na sua casa, se ela viu, se ela sabia e da onde que eles eram. E Raabe então conta uma mentira, né? Ela não relata a verdade, ela diz que eles saíram por um caminho e, na verdade, eles estavam escondidos. Quando os homens do rei foram atrás desses espias no local onde Raabe havia indicado, eles não encontraram e, por isso, desistiram daquela empreitada. Então, esses espias saem e se recolhem aos montes, aonde Raabe tinha indicado, e eles permanecem 3 dias lá, até voltarem e retornarem novamente. E aqui no texto, a gente vai ver que na conversa de Raabe, né, na continuidade do texto, ela vai dizer assim: ela, porém, os fizera subir ao eirado, e o escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vãs do Jordão. E havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, essa declaração coberta de fé e convicção saiu da boca de uma mulher que estava completamente alheia ao relacionamento que os hebreus tinham com Deus. Essa mulher, ela não conhecia Deus como os hebreus conheciam, mas como eles vagaram durante 40 anos no deserto, a fama daquele povo chegou até a cidade de Jericó. E quando ela diz que os corações estavam desmaiados, foi porque a boa notícia do favor de Deus sobre o seu povo chegou àquele lugar. E aí a fé daquela mulher foi começando a existir em seu coração. Mas veja bem, ela era uma prostituta. E dos lábios de uma mulher improvável, dos lábios
falamos de uma mulher exclusa pela sua sociedade, porque certamente ela não era bem vista nos lugares nobres de Jericó. Mas aquela mulher que vivia naquele muro, literalmente em cima do muro, faz uma declaração que muda a sua história, que muda completamente a sua vida. Veja, ela não viu o mar vermelho se abrir. Ela não viu o povo hebreu passar com os seus pés enxutos por entre as águas do mar vermelho. Ela não viu a provisão de Deus sendo dada, liberada ao povo hebreu todos os dias com o maná. Ela não viu a provisão de Deus e a sua acolhida como uma coluna de fogo durante a noite, para que o frio do deserto não abatesse ou não tirasse a vida daquele povo. Raabe não viu a nuvem, a personificação de Deus numa nuvem, ordenada por Deus para que aquele povo não padecesse no sol escaldante do deserto. Mas ela ouviu falar dos feitos do Senhor. E aqui eu quero parar e indicar para mim e para você. A palavra de Deus vai registrar que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço o que Raabe fala, o meu coração se constrange, porque aquele povo ouviu falar dos feitos do Senhor. Apesar de não ter intimidade diária e nem relacionamento com Deus, essa mulher decide em seu coração abrigar os espias que foram nitidamente destruir aquela cidade. E ela diz com os seus lábios que o Deus dele é o Deus soberano sobre todas as coisas e que certamente a cidade já estava entregue a eles. E ela pede clemência. No verso 12, ela vai dizer: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, que me dareis um sinal certo, de que conservando a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Irmãos, que ousadia dessa mulher. Que ousadia. Ela ouvira falar que Moisés tirou o povo do Egito. Ela ouvira falar que Deus abriu as águas do Mar Vermelho. Ela ouvira falar que o Deus de Israel providenciou comida durante 40 anos no deserto. E o povo dessa cidade estava há 40 anos ouvindo sobre os feitos do Senhor. Por isso, seus corações estavam desmaiados. Mas essa empreitada, irmãos, você vê que no capítulo 2, Jericó ainda não é conquistada. O capítulo 2, ele só vai trazer em evidência a vida dessa mulher improvável, sendo inclusa, porque Josué é um tipo de Cristo. E Josué aqui também exerce graça. Porque aquela mulher era para ser condenada. Mas por causa de uma atitude de fé, porque ela teve fé que de fato Deus havia entregue Jericó nas mãos dos hebreus. Isso era fato. Ela creu que o Deus dos hebreus era poderoso, mesmo com aquela cidade fortificada, com aquela fortaleza ao redor. O Deus dos hebreus era poderoso para destruir aquela cidade e dar cabo à sua missão. E aquela mulher declara que o Deus de Israel é Senhor. Vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E aqui, irmãos, só olhando a declaração de Raabe,
o meu coração já se constrange. Porque quantas vezes eu, conhecendo o Senhor, nós vivemos uma vida e uma jornada cristã com Ele, de relacionamento. E muitas vezes nos falta a ousadia para enfrentarmos as circunstâncias que estão ao nosso redor com essa fé ousada, que até se arrisca, mas que depende exclusivamente da mão de Deus. Então, com a vida de Raabe, meu irmão, eu não sei como é que foi o seu ano de 2024, eu não sei como foram já os 4 dias que se passaram aí de 2025, mas eu tenho uma coisa para te dizer: independente do lugar, independente da circunstância, independente de como está o seu coração, se você ouvir a palavra de Deus, a garantia que a sua fé será fortalecida. Mas não é qualquer palavra, eu estou dizendo para você que a garantia está em ouvir a palavra de Deus, em você folhear este livro, em você meditar nesse livro, em você deixar que as palavras desse livro penetrem na sua alma, a ponto de transformar o teu coração endurecido num coração de carne, propenso a receber, a escrever, a Deus escrever no teu coração, imprimir a sua palavra no seu coração. Ei, quando a palavra de Deus está impressa na nossa alma e nós estamos imergidos, submergidos pelo poder dessa palavra, irmãos, nada que está ao nosso redor é capaz de nos parar, porque nós pertencemos a um Deus poderoso, que é capaz de fazer cair toda e qualquer fortaleza que possa existir no nosso coração, que possa impedir a nossa posse da terra prometida. A Israel, ele teve antes da conquista, checar algumas situações que ainda estavam fora de contexto. Você vê, aquela geração que Moisés conduziu, toda ela foi circuncidada no deserto, mas toda ela também morreu no deserto, com exceção de Josué e Calebe, que adentram a terra prometida. Mas antes de tomar posse dessa terra, Josué chama novamente esse povo e circuncida o povo. E o que é a circuncisão? A circuncisão é uma representação da morte da carne e da completa dependência do Senhor. Essa era a representação, irmãos, da circuncisão. Quando escolhemos confiar em Deus e agir em obediência, nossas decisões transformam nossos destinos, ou nosso destino, e podem impactar gerações futuras. É algo geracional. A gente vai ver isso na vida de Raabe, sabe? Então, Raabe, o que eu aprendo com ela e o que eu quero compartilhar com os irmãos é que, primeiro, apesar dela ser uma mulher pagã, prostituta, apesar da fortaleza de Jericó ser tão extensa, né? Apesar dela possivelmente, segundo historiadores, ser dona de uma estalagem ou bordel, apesar dela ser alguém da sociedade que vivia à margem, nos muros da cidade, uma mulher improvável, ela toma a atitude de proteger os espias. E o que eu aprendo com a atitude da Raabe? Que é a escolha de crer, independente das circunstâncias. Raabe ouviu e creu. Ela não precisou ver como Tomé. E olha que Tomé andava com Jesus, né? Ela está lá, não vê Jesus, mas ouve falar dos feitos de Deus. Ela ouviu, ela creu sobre os feitos do Senhor. E isso gerou fé em seu coração. Conforme está escrito, você pode projetar ali, em Hebreus 11, verso 1, que vai nos trazer a explicação daquilo que é fé.
A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E a palavra de Deus vai dizer e vai nos alertar que sem fé é impossível agradar a Deus. O coração de Raabe, ele estava tão cheio de fé que agradou a Deus. E os espias fazem com ela um acordo, certo? E ele vai dizer: então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. E depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizestes descer, e se não recolheres em casa consigo seu pai e tua mãe, e teus irmãos, e toda a sua família, toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Então veja bem, além de ouvir e crer, independente das circunstâncias que estavam ao seu redor, outra coisa que eu aprendo com a Raabe é que ela escolheu obedecer. Porque é isso que nós vamos ver relatado um pouco mais à frente, no capítulo 6, a partir do verso 22, que é quando os espias cumprem o acordo. E ela cumpre também, né, porque ela coloca o fio de escarlate na sua janela, e ali ela é resgatada, toda a sua casa, toda a sua família, eles tiram, Josué cumpre com o acordo, e Raabe, toda a sua família, se junta ao povo hebreu. E ela teve o seu destino transformado. Essa parte está no capítulo 6, nos versos 22 ao 25. Em casa você pode ler. Irmãos, eu te aconselho a ler, na verdade, toda a Bíblia. Aproveitando que a gente está no começo do ano, é uma ótima oportunidade da gente ler aí em paralelo os livros do Antigo e do Novo, porque o Antigo Testamento aponta para o Novo e o Novo traz uma luz sobre o antigo, né, de entendimento. E você também conta com a pessoa do Espírito Santo para te fazer aí, trazer aquilo que ainda está assim, oculto aos seus olhos, porque a função do Espírito Santo também é abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos e discernirmos a verdade de Deus através da sua própria palavra. Né? Então, Raabe, ela teve o seu destino transformado. Tinha tudo para perecer, tinha tudo. Era uma prostituta, era pagã, participava de uma cultura completamente avessa àquilo que Israel professava como fé. Israel era um povo monoteísta, adorava a um Deus, a um único Deus e um Deus invisível, que não tinha uma imagem, mas ela pertencia a um povo que adorava deuses e deuses estranhos com imagens e altares e tudo mais. Mas, obstante disso, eu lembro, ela era uma mulher que estava, assim, humanamente falando, longe da salvação. E, humanamente falando, a mulher de Ló estava bem próxima da salvação. Porque você lembra desse episódio? Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, Ele envia 2 anjos, 2 mensageiros em forma humana até aquele local, e os homens daquela cidade tentam abusar, essa palavra que está empregada no texto, abusar daqueles homens, e Ló coloca os homens para dentro de sua casa,
né? E os anjos do Senhor entregam a mensagem de que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra e que era para que ele e sua família imediatamente começassem a sair, a evacuar aquele lugar que seria destruído. Só que eles não fazem isso imediatamente, né? Eles relutam, porque você vê que o anjo pega na mão deles e fala: saiam agora da cidade, já era amanhã. Então eles passaram por volta de uma noite ou uma madrugada, instando em ir ou não ir. Será que é verdade, não é verdade? Enfim, duvidando. Mas o anjo os pega pelas mãos e coloca fora dos arredores da cidade. Os anjos pedem para que eles vão aos montes e ele sugere uma cidadezinha, se não me falha a memória, Zoar, para que eles possam se abrigar lá. Mas a gente vê a mulher de Ló tão próxima da salvação, né? Porque o anjo de Deus foi lá e indicou o caminho. Mas o apego no coração daquela mulher, por tudo aquilo que ela havia deixado em Sodoma, faz com que no meio do percurso ela olhe para trás. E olhando para trás, ela vira uma estátua de sal. E é interessante que arqueólogos dizem e veem, através de seus estudos, que as cidades de Sodoma e Gomorra são completamente cheias de salinas, né? Para quem tem dúvida de que, de fato, isso aconteceu. Mas o nosso Deus, irmãos, é poderoso para fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. Se Deus liberou uma palavra para você, creia nessa palavra. Débora, mas eu não estou vendo nada acontecer. Eu não estou vendo possibilidades. Irmãos, pega essa palavra e verbaliza. Verbaliza no meio do teu problema. Verbaliza em cima do muro da tua Jericó. Verbaliza dando voltas nesse muro, porque eu te aconselho a sair do muro e a tomar uma postura diante do Senhor. Porque 2025 está apenas começando. Irmãos, desafios, não vou iludi-los, desafios vão aparecer no meio do nosso caminho. Gigantes vão se levantar no meio do caminho. E talvez não gigantes externos, mas gigantes internos. E se nós não tivermos o conhecimento do Senhor sobre a nossa vida, se nós não assumirmos e tomarmos posse dessa palavra e verbalizarmos as verdades espirituais de Cristo, assim no nosso interior e começarmos a colocar para fora, nós vamos ver as muralhas que existem dentro do nosso interior se quebrando. Porque o convite da palavra de Deus é que nós caminhemos para a maturidade. Que nós saiamos do leite e que nós venhamos a comer comida forte. Se você quer conquistar em 2025, tem coisas para você conquistar em 2025. Tem coisas para você, tem lugares, tem situações e territórios para você conquistar em 2025. Eu creio, mas para você conquistar, você precisa se sujeitar à palavra do Senhor. Você precisa estar debaixo dessa palavra. Vinícius citou aqui Davi. Davi, quando encara o gigante, ele diz: olha, Golias, você vem contra nós com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E uma das estratégias, um dos pontos para que o povo hebreu conquistasse a terra prometida nesse lugar, Josué teria que traçar uma estratégia de guerra, de como tomar posse daquela cidade. E você sabe, não foi a estratégia de Josué. Foi a estratégia do príncipe do exército do Senhor, que está relatado na palavra de Deus, que vai dizer que ele aparece a Josué e diz para Josué tudo aquilo que deveria ser feito para que Jericó viesse ao chão. Então, quando Deus nos fala, nós precisamos nos submeter, não inventar. Nós precisamos deixar as nossas habilidades de lado e assumirmos o direcionamento do Senhor. Senhor, mas eu acho que é para cá. Não, querido, eu te mandei para lá. Então vá para lá.
Não dificulte o teu caminho. Nós temos essa situação de sermos impulsivos algumas vezes na nossa vida, que nós queremos as coisas. A internet está aí, né? Então, criança, não consegue esperar nem o comercial acabar, né? Já quer pular para chegar lá o que ela quer ver. O que tira a capacidade da espera, né? Mas Deus é um Deus que nos ensina a esperar. É para isso que tem o fruto do Espírito chamado paciência. É um dos gomos. Nós precisamos ser pacientes e esperar a bênção de Deus se manifestar na nossa vida. E não sermos impulsivos e querermos ajudar Deus. E no meio do caminho também tem a passagem desse povo, antes da conquista ali de Jericó, pelo rio Jordão. E também tem uma instrução, como que eles haveriam de passar sobre esse rio. Isso é no capítulo 3. E como eles tiram ali algumas pedras, 12 pedras, representando aí as 12 tribos de Israel, e erguem um monumento ao Senhor ali. E você vê que essa questão da circuncisão aparece no capítulo 5, e logo depois, Deus aparece para Josué, no capítulo 5, no verso 13. Enfim. Assim como Abraão escolheu, pela fé, crer e obedecer ao chamado de Deus, para sair da sua parentela, para a terra que o Senhor ia mostrar no caminho. Lembra? Abraão, pai da fé, foi chamado para sair da sua cidade, para deixar os seus pais, deixar a sua família, e ir tão somente no direcionamento da voz de Deus para um lugar que ele não sabia onde era, mas que no caminho Deus iria revelar. E esse homem deixa tudo para trás e segue o Senhor. Da mesma forma, a Raabe deu um passo de fé, que muda completamente a sua história. A história de Abrão, que no caso ainda era Abrão, está registrada em Gênesis 12, nos versos 1 ao 7. Eu te aconselho, mais uma vez, a ler essas histórias. Por quê? Foi porque Raabe ouviu essa história que ela muda completamente o direcionamento da sua vida. E aqui, eu quero dizer para você que as escolhas de Raabe, elas me ensinam 3 lições. E eu acredito que ensina a você também. 3 lições importantes. Primeiro, a primeira lição que ela nos ensina, que é crer em Deus, transforma a nossa perspectiva. Talvez a nossa perspectiva esteja embaçada por conta do nosso caminhar, por conta daquilo que se passou, das circunstâncias que se apresentaram, das situações que não foram resolvidas plenamente, sejam elas em âmbito físico, seja ela em âmbito emocional, seja ela em âmbito espiritual, né? Raabe, irmãos, ela foi com aquele povo. Ela era uma prostituta que foi abraçada por uma comunidade que vivia plenamente com seus trancos e barrancos, né? Porque o povo de Israel também, oxe, sangue de Deus tem poder, né? Mas Deus escolheu eles, né, irmão? Então vamos glorificar a Deus por isso. Amém? Por causa deles a gente está aqui. Glória a Deus, aleluia. Não reclama de Israel. Mas era um povo difícil, né? Não era um povo fácil. Porém, pensa, um povo extremamente, que tinha lei, né, para cumprir, abraça uma prostituta. E Deus é tão perfeito que, se não me falha a memória, a partir do capítulo 26, tem o estabelecimento das cidades de refúgio, que eram locais onde pessoas poderiam se abrigar, que tivessem cometido algum tipo de delito, né, sem querer, não propositalmente, sabe? Mas que, por uma situação, ou um deslize, ou um erro, acabou provocando um homicídio. E a gente vê que foram estabelecidas e no caso os levitas também não receberam terra como herança, mas eles receberam 48 cidades de refúgio para eles estarem estabelecidos ali. Então veja, Deus é tão gracioso que Ele prepara lugares para improváveis estar caminhando junto com o povo.
E Deus é lindo demais, irmãos. Então, se alguma vez, algum pensamento vem sobre o seu coração e sobre sua mente, eu não sou digno de estar, o meu passado me impede de viver plenamente a vida que Deus tem para mim. Ei, olha só, nenhuma condenação há para aqueles que estão não com. Porque há uma diferença entre a preposição com e a preposição em. O verso vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam mais segundo as suas obras, mas receberam um renovo de mente, de alma e de coração. Porque o que é o novo nascimento? É você deixar o velho e assumir o novo de Deus. E quantas vezes a gente já recebeu o novo de Deus, mas a gente insiste em trazer alguma velharia. Tem gente que é muito apegada com coisas, não olha para o lado. Mas quanta coisa a gente tem velha na nossa casa que não tem mais serventia. Geralmente início de ano, final e início de ano é dia de fazer faxina, né? De botar para fora tudo que não dá mais para ficar. Mas por que não fazermos isso com a nossa vida? Em todos os aspectos. Não apenas o físico da casa que é o nosso lar, mas da nossa alma. Quais são os ressentimentos que estão abarcados no teu coração desde 1900 e lá vai bolinha? E você está em 2025. Tem coisa nova para você viver, mas tem algo impedindo aqui. Então, o novo nascimento, essa transformação de mente, essa transformação de ver, de perspectiva acerca daquilo que vai acontecer. É exercício da fé. Olha, não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Você não precisa ver e nem sentir. Você precisa ter convicção daquilo, do Deus a quem você serve. Se Deus falou que vai fazer na hora certa e no tempo perfeito dele, que não é o nosso, né? É muito diferente o tempo de Deus com o nosso. Vai se cumprir aquilo que Deus falou para mim e para a sua vida. Nós precisamos crer de fato nisso. E nós precisamos acordar todos os dias pela manhã crendo nessa verdade, de que aquele que falou é poderoso para cumprir. Não foi isso que ele fez com essa mulher? Ora, vamos lá. Já estamos finalizando, caminhando para o fim. Mas olha só, essa mulher é relatada no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 5. Uma prostituta que deixou de ser prostituta quando proferiu verdades espirituais profundas. Porque ali, quando ela encontra com os espias, o coração dela já estava convicto de que Deus era Deus suficiente para destruir Jericó, mas também para mudar a história da sua vida. E ela declara, sem ver, apenas ouvindo dos feitos do Senhor, verdade espiritual que transformou sua história. Ora, eu quero te convidar, ou então a irmã botar aqui, ó. Ah lá, já está lá. Salmão, porque ela se casou com Salmão, que era um dos espias, gerou de Raabe a Boaz. Irmãos, ela gerou Boaz, uma mulher que foi prostituta. Mas presta atenção, eu entendo, irmãos, que na caminhada de Raabe pós-Jericó, não havia o peso ou a culpa do passado. Ela deixou para trás. Tanto que ela se permite se casar e ela gera uma figura que vai ser o remidor da Ruth, lá na frente, estabelecendo uma transformação e uma mudança para a casa de Noemi, que estava sem o seu marido e os seus 2 filhos. Pensa, irmão, como que Deus é poderoso para transformar maldição em bênção. Deus é especialista. Por isso eu não sei o que você tem vivido na sua vida, ou o que você tem enfrentado na sua família, mas eu quero te convidar, assim como Raabe, exercer a fé
a fé na palavra e nos feitos poderosos de Deus. Se você estiver diante de uma circunstância que você não vê possibilidade de transpor essa circunstância, você pode abrir a sua Bíblia em Josué e falar: Senhor, da mesma forma que o Senhor capacitou esse povo para rodear as muralhas de Jericó durante 6 dias, uma volta a cada dia, mas no 7º dia, eles circularam a cidade, rodearam a cidade no 7º dia. E no 7º dia a fortaleza vai ao chão. Os meios com os quais essa fortaleza foi ao chão, se foram meios naturais, todos eles foram feitos de Deus, irmãos. Foi um terremoto. Mas é muita coincidência o terremoto acontecer depois da 7ª volta, né, irmão? Paciência. Isso é Deus purinho na terra, agindo, porque Ele é dono do tempo, Ele é dono da natureza, Ele controla todas as coisas. E se a gente caminhar na nossa vida com essa convicção, irmão, não há depressão que vai nos parar. Ela pode até chegar no nosso coração, porque nós somos humanos, mas nós precisamos checar se não é nenhuma falta de vitamina, se não é nenhuma falta de algum hormônio. A gente precisa fazer a nossa checagem. Assim como Josué manda espias para sondar a terra, a gente precisa também sondar a fisiologia do nosso corpo para saber o que está em falta. E se não for isso, comece a batalhar em fé. Comece a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Comece a chamar na tua casa à existência as coisas que já não fossem. Se você, o seu marido ainda não é cristão, ainda não entregou o seu coração ao Senhor, não contenda com ele, mas comece a falar e a trazer verdades espirituais dentro da tua casa, enquanto você lava a sua louça, enquanto você faz a sua comida, enquanto você põe a sua mesa, enquanto você vai para a sua cama. Comece a movimentar o mundo espiritual, porque nós somos seres espirituais, irmãos. Nós vemos isso, porque Deus não coloca para fora pessoas, mas Ele traz, Ele inclui improváveis. E é por isso que eu estou aqui. Eu não sei como você se classifica, mas um dia nós estávamos condenados eternamente. A palavra de Deus diz que não havia nenhum justo na terra. A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas um dia, Ele resolveu nos amar. Ele encarna como um bebê, como nós vimos no final do ano. Ele cresce como uma criança, como um jovem. Aos 30 anos ele começa o seu ministério. 3 anos ele fica nessa terra e provoca uma revolução. 12 improváveis foram chamados para causar o tumulto em toda a região do Mediterrâneo, em toda a Ásia. Essa palavra chegou e constrangeu, e nós somos frutos. Quantas perseguições houveram, mas a palavra do Senhor permanece sendo lida. A palavra do Senhor permanece sendo poderosa para mudar circunstância. Eu não sei qual é a circunstância da tua vida, mas eu te convido, assim como Raabe, a agir em fé. A agir em fé. Aleluias. E aí eu preciso ler esse verso que vai dizer que a Raabe não apenas foi salva juntamente com a sua família da destruição, mas perseverou em fé e deixou o seu passado para trás, assumindo sua nova identidade em Deus. Ei, a minha e a sua filiação não é apenas aquela que está no nosso RG. Quando nós assumimos e reconhecemos o Senhor como Senhor da nossa vida, nós recebemos uma identidade celestial. Nós recebemos por meio do sangue de Jesus, representado nessa história como aquele fio de escarlate.
fazendo uma alusão daquilo que já havia acontecido lá atrás. Na matança dos primogênitos, a última praga do Egito, quando Deus instrui o povo a pegar um cordeiro sem mácula e aspergir o sangue pelos umbrais da porta, o sangue de Jesus protegeu os filhos, os primogênitos dos israelitas, mas dos egípcios todos foram mortos. Você está debaixo do sangue de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não lhe toca, a menos que você dê brecha. Então nesta manhã, assim como Raabe, eu quero te convidar, assim como eu, a entregar os amores escondidos do coração, a entregar aquelas coisas que ainda você sente que Deus não é o maior amor. E se Deus não é o maior amor, esse altar precisa cair, precisa ser entregue, precisa ser rendido ao Senhor. Porque, irmãos, nós vemos de Gênesis a Apocalipse a habilidade que Deus tem de transformar histórias, mudar circunstâncias, transformar, mudar. Essa é a proposta do Evangelho. Não é que a gente entra e saia desse templo ouvindo e ficar cheio de conhecimento teórico. A proposta do Evangelho é que você viva no teu cotidiano essas verdades espirituais. Todos os dias, quando você entrar na tua casa, ali não tem um sangue aspergido, porque a cruz do Calvário foi suficiente. Aquele ato de Jesus já expiou os nossos pecados, e o sangue dele nos protege de todo mal. Você lembra da oração de Jesus? Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então todo dia você pode falar com Deus e lembrar: Senhor, a minha casa é tua, o teu sangue está sobre a minha casa. Essas circunstâncias que estão acontecendo aqui, Deus te chama para um posicionamento. Deus me chama para um posicionamento. A história de Raabe poderia ser completamente diferente se ela tivesse escolhido não tomar uma atitude de fé. Mas ela escolheu ser ousada. E ela transforma, e ela entra na linhagem do Messias. Alguém improvável, alguém marginalizado, mas que está lá. Em Mateus, no capítulo 1, no verso 5, se não me falha a memória, pode colocar. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, continua. Jessé gerou ao rei Davi, e ao rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Continua. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E por causa dele nós estamos aqui com o nosso coração rendido, completamente desnudos. Nós cantamos aqui que nós não temos medo de expor as nossas fraquezas. E eu gostaria de que vocês cantassem essa canção.
A gente canta que a gente não tem medo de expor as nossas fraquezas. Mas o convite do Senhor não é apenas que você relate as suas fraquezas para o seu irmão que está do lado. É bíblico. Mas você precisa ter discernimento com quem você vai falar. Não é para qualquer pessoa. Mas se você ainda tem o seu coração desconfiado das pessoas, eu quero te convidar a expor as suas fraquezas para aquele que já as conhece. E que só está esperando a gente falar quais são as nossas mazelas, e Ele não vai nos lançar fora. Ele vai nos abraçar. Ele vai nos incluir. Na verdade, Ele já nos incluiu em sua família. Se eu e você o aceitamos, o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele habita em nós. Mas sabe, há coisas ocultas que a gente esconde e que a gente às vezes tem vergonha de revelar, porque talvez alguém vai dizer: mas não é crente há tanto tempo, por que sofre com isso? Mas não vive na igreja, não trabalha, não serve, está o tempo todo, mas não compartilha aquilo que está no coração. E o convite do Espírito Santo para que você tenha uma vida diferenciada em 2025, na sua caminhada e na sua trajetória de fé, é compartilhar as suas mazelas. Se desnude. Não aceite máscaras. Assim como Davi, por educação, se permite colocar a armadura do rei, mas aquela vestimenta não era aquilo que Deus tinha reservado para ele. Ele tinha sido treinado lá, pastoreando as ovelhas do seu pai, com a funda e as pedras. E ele reconhece que aquela armadura não era para ele, não. Rei, pode tirar que eu vou com os instrumentos que Deus já me confiou. E ele tomba o Golias com a sua funda e com as pedras. Então, eu quero te fazer esse convite para você ficar de pé. O pessoal vai cantar essa canção. Eu já estou aqui em lágrimas, porque essa mensagem, irmãos, esfarelou. A Raabe vai dizer que o coração daquele povo estava desmaiado de medo, né, por causa dos feitos do Senhor. E essa mensagem despedaçou o meu coração, porque eu me digo íntima. Eu me digo íntima do Senhor. E porque às vezes a minha fé é faltosa, porque às vezes eu não consigo colocar ela em ação, por coisas e palavras que foram fincadas na minha alma. Não, eu já recebi o novo de Deus, eu preciso viver debaixo do novo do Senhor. Eu preciso rejeitar toda e qualquer palavra que foi dita, que eu não ia chegar a lugar algum, que não ia dar em nada. Você ouviu coisa parecida na sua vida, na sua infância, e que sem saber, essas questões ficam no teu subconsciente te travando. Num momento de grande vitória, você se vê incapaz e foge da proposta que Deus tem para você. Não, hoje é dia que o Espírito Santo escolheu para te transformar nesse sentido e te habilitar para o novo dele que vem aí. 2025 tem muitos enfrentamentos, mas o Senhor conta comigo e com você para que nós conquistemos esse território em nome do Senhor dos exércitos, sem armas, mas com cânticos espirituais, tomando posse de territórios celestiais, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais.